A Guerra dos 100 Anos. Data 1337, 1453, local França e Países Baixos. A Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 pela Casa Plantageneta, governantes do Reino da Inglaterra, contra a Casa de Valois, governantes do Reino da França, sobre a sucessão do trono francês. Cada lado atraiu muitos aliados para a guerra. Foi um dos conflitos mais notáveis da Idade Média, em que 5 gerações de reis de 2 dinastias rivais lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental. A guerra marcou tanto o auge da cavalaria medieval quanto o seu subsequente declínio e o desenvolvimento de fortes identidades nacionais em ambos os países. Depois da conquista normanda, os reis da Inglaterra eram vassalos dos reis da França para suas posses em solo francês. Os reis franceses se esforçaram, ao longo dos séculos, para reduzir estas posses, no sentido de que apenas a Gasconha fosse deixada para os ingleses. A confiscação ou ameaça de confisco deste ducado faziam parte da política francesa para controlar o crescimento do poder inglês, particularmente quando os ingleses estavam em guerra com o Reino da Escócia, um aliado da França. Por intermédio de sua mãe, Isabel da França, Eduardo III da Inglaterra era o neto de Filipe IV da França e sobrinho de Carlos IV da França, o último rei da linha principal da Casa dos Capeto. Em 1316, foi estabelecido um princípio que negava a sucessão das mulheres ao trono francês. Quando Carlos IV morreu em 1328, Isabel, incapaz de reivindicar o trono francês para si, reivindicou para seu filho. Os franceses rejeitaram o pedido, sustentando que Isabel não podia transmitir um direito que ela não possuía. Por cerca de 9 anos, 1328 a 1337, os ingleses haviam aceitado a sucessão de Valois ao trono francês, mas a interferência do rei da França, Filipe VI, na guerra de Eduardo III contra a Escócia permitiu a Eduardo III reafirmar sua reivindicação ao trono francês. Várias vitórias esmagadoras inglesas na guerra, especialmente em Crécy, Poitiers e Agincourt, levantaram as perspectivas de um triunfo inglês definitivo. No entanto, os maiores recursos da monarquia francesa impediram uma conquista completa. A partir de 1429, decisivas vitórias francesas em Patay, Formigny e Castillon concluíram a guerra a favor da França, com a Inglaterra perdendo permanentemente a maior parte de suas principais possessões no continente. Historiadores comumente dividem a guerra em 3 fases separadas por tréguas: a Guerra da Era Eduardiana, 1337 a 1360, a Guerra Carolina, 1369 a 1389, e a Guerra de Lancaster, 1415 a 1453. Os conflitos locais nas áreas vizinhas, que estavam contemporaneamente relacionados com a guerra, incluindo a Guerra da Sucessão Bretã, 1341 a 1364, a Guerra Civil de Castela, 1366 a 1369, a Guerra dos Dois Pedros, 1356 a 1375, em Aragão e a crise de 1383 a 1385 em Portugal, foram aproveitados pelas partes para fazer avançar as suas agendas. Posteriormente, os historiadores adotaram o termo Guerra dos 100 Anos como uma periodização da historiografia para abranger todos esses eventos, construindo o mais longo conflito militar da história europeia. A guerra deve seu significado histórico a múltiplos fatores. No final, os exércitos feudais haviam sido largamente substituídos por tropas profissionais e o domínio aristocrático ceder à democratização da mão de obra e das armas dos exércitos. Embora primeiramente um conflito dinástico, a guerra deu ímpeto às ideias do nacionalismo francês e inglês. A introdução mais ampla de armas e táticas suplantou os exércitos feudais onde a cavalaria pesada tinha dominado. A guerra precipitou a criação dos primeiros exércitos permanentes na Europa Ocidental desde a época do Império Romano do Ocidente, assim ajudando a mudar seu papel na guerra. Com relação aos beligerantes, na França, guerras civis, epidemias mortais, fomes e mercenários reduziram a população drasticamente. As forças políticas inglesas ao longo do tempo vieram a opor-se à arriscada aventura.
A insatisfação dos nobres ingleses, resultante da perda de suas terras continentais, tornou-se um fator que levou às guerras civis conhecidas como Guerras das Rosas, 1455 a 1487.